Eu estava morta. Pelo menos, era o que todos pensavam. A notícia correu rápido. Jovem desaparece após descobrir traição do marido. Mas eu não desapareci. Eu fui arrancada da minha própria vida por quem eu mais amava. Tudo começou numa terça-feira, às 19h43, quando entrei em casa mais cedo. O jantar estava na mesa, mas ninguém à vista. Meu coração já pressentia. E não deu outra. Do quarto, vieram os sons que enterraram meu mundo. Não eram apenas gemidos de traição. Eram gargalhadas. Riam de mim. Do meu esforço. Do meu amor. Do tempo que eu perdi confiando. E pior, era minha irmã que dividia a cama com ele. Fiquei paralisada por minutos. A respiração travou. Um gosto de sangue invadiu minha boca de tanto que mordi os lábios. Eu queria gritar, mas o grito morreu junto com minha inocência. Aquela noite mudou tudo. Em silêncio, saí de casa. Peguei apenas minha bolsa e o que restava da minha dignidade. Fui para o carro. Liguei o motor e dirigi sem rumo. As lágrimas não me deixavam ver a estrada, mas eu não me importava. Me afastei de tudo, da cidade, das redes sociais, da família. Desliguei o celular. Eu precisava pensar. Precisava entender o porquê. Porque as duas pessoas que eu mais amava decidiram me destruir juntas. Por semanas, vivi em um motel barato na beira da estrada. Cada dia era igual ao outro. Café solúvel, silêncio, dor. Eu já não me reconhecia. E foi nesse buraco que a ideia nasceu. Se eles queriam me matar por dentro, eu daria a eles o que queriam. Um sumiço. Uma morte simbólica. Mas com um detalhe, eu voltaria. E quando voltasse, eles não estariam prontos para o que eu me tornaria. Montei um plano. E a primeira etapa era simples: sumir de verdade. Deixei meu carro à beira de um penhasco. Bolsei um bilhete falso de despedida. As autoridades encontraram tudo, menos o corpo. Perfeito. Hoje, 5 anos depois, voltei com um nome diferente, um rosto modificado e um único objetivo: assistir de camarote à queda deles. O que eles não sabem é que alguém mais me ajudou naquela noite. E que essa pessoa, agora está morta. Meu nome já não era mais Júlia. Agora eu era Isabela Moura, uma empresária recém-chegada do exterior. Ninguém reconheceria o rosto por trás das cirurgias. Nem mesmo minha própria mãe. E era assim que eu queria, invisível até ser impossível ignorar. Conquistei tudo sozinha nesses 5 anos. Comecei lavando pratos em uma lanchonete. Estudei à noite, vendi doces na rua, construí uma loja online. Em 2 anos, abri minha primeira franquia. No 5º, já era dona de um império. E ninguém sabia da minha origem. Mas todo esse sucesso tinha um propósito: me aproximar deles. Descobri que minha irmã, Vanessa, estava falida. Ele, Daniel, ainda mantinha o apartamento, mas agora vivia de aparência. E ironicamente, eles estavam se afundando, exatamente como planejado. Enviei um convite anônimo para Vanessa, uma proposta de emprego. Ela aceitou sem saber que trabalharia para mim. No primeiro dia, observei de longe. Vi o rosto dela, cansado, desbotado, bem diferente da mulher que riu da minha dor. Era a hora da primeira provocação. Mandei entregar na sala dela uma caixa com uma flor murcha e um bilhete: o que nasce da mentira sempre morre seco. Ela ficou pálida. Procurou câmeras, funcionários, ficou inquieta. Mas ninguém soube explicar. Só eu sorri no canto da tela. Aos poucos, comecei a mover as peças. O plano não era vingança cega, mas justiça emocional. Eu queria que ela sentisse o que senti: o abandono, a incerteza, o peso da culpa. E a cada flor que murchava, a consciência dela afundava mais. Enquanto isso, Daniel estava prestes a perder o apartamento. Descobri que ele devia até o que não tinha. Apostava em jogos online. Era arrogante demais para pedir ajuda. Então, fiz ele se ajoelhar diante da nova empresária da cidade. Sem saber que era eu. Ele entrou no meu escritório como se fosse alguém importante. Falou em parceria, investimentos. Eu apenas ouvi, disfarçando o prazer de vê-lo implorar. E quando ele tirou a aliança do bolso tentando me seduzir, eu quase ri. Mas não era a hora ainda. Disfarcei o desprezo e agendei uma nova reunião. Enquanto isso, preparei o próximo passo. Vanessa precisava cair antes dele. Eu queria que eles brigassem, se destruíssem, e se culpassem até o fim. Mas algo inesperado aconteceu.
Ela chorou. De verdade. Vanessa entrou na sala de reuniões e disse: Eu sinto falta da minha irmã todos os dias. Minhas mãos suaram. Meu coração vacilou. Aquilo não estava no plano. E por um segundo, eu me perguntei: será que ela também foi traída? As palavras dela ecoaram na minha cabeça: sinto falta da minha irmã todos os dias. Aquilo não fazia sentido. Ela destruiu minha vida. Por que sentir saudade agora? Seria mais um teatro? Ou havia algo que eu ainda não sabia? Observei o comportamento de Vanessa nos dias seguintes. Ela trabalhava muito. Chegava cedo, saía tarde. Não tinha amigos. Não falava com ninguém. Nos intervalos, olhava fotos antigas no celular e chorava. E não eram lágrimas falsas. Eu reconheceria se fossem. Algo estava errado com o meu plano. Eu tinha certeza de que ela era minha inimiga. Mas o que vi naquela semana me desmontou. Pela primeira vez em anos, eu hesitei. E essa hesitação me deixou vulnerável. Mais do que eu podia imaginar. Liguei para um detetive particular. Mandei investigar o passado dela nos últimos 5 anos. Se havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça, eu precisava descobrir agora. Não podia me dar ao luxo de ter pena. Pena era o que me destruiu da primeira vez. Enquanto esperava o relatório, Vanessa deixou uma carta sobre a mesa. Estava dobrada e sem destinatário. Curiosa, esperei ela sair e abri. A carta era para mim. Para a Júlia. Meu nome antigo. Minhas mãos tremeram. Meu coração parecia bater fora do peito. Se um dia você estiver viva e ler isso, me perdoa. Eu fui uma covarde. Eu tentei te avisar. Ele me ameaçou, Júlia. Ele me obrigou. Disse que ia matar a mamãe se eu contasse. Aquilo foi como um soco. Daniel a ameaçou? Ela continuava. No dia em que você entrou naquele quarto, eu chorei antes. Eu implorei para ele parar. Mas ele disse que era tarde demais. E quando você saiu sem dizer nada, eu pensei que você ia se matar. Eu quase fui atrás. Fechei a carta. Sentei no chão, abraçada às minhas próprias pernas. Minha mente girava. Eu não sabia o que sentir. Raiva. Dúvida. Culpa. Uma parte de mim queria correr e abraçá-la. A outra queria destruir os dois com ainda mais força. No dia seguinte, o detetive me mandou o relatório. E ali estava a peça que faltava. Vanessa foi internada 2 vezes por tentativa de suicídio. Foi abandonada por Daniel meses depois. Ele espalhou que ela era louca. E se casou com outra. Ele sempre foi o vilão. E eu, a peça descartável de um plano maior. Mas agora, com a verdade na minha frente, surgiu uma nova dúvida. Se ele destruiu a mim e a ela, quantas outras vidas esse homem arruinou? E por quê? Eu achava que já tinha conhecido o pior de Daniel. Que me trair com minha irmã era o auge da crueldade. Mas o relatório do detetive dizia o contrário. Havia mais. Muito mais. E o que ele descobriu poderia envolver até um desaparecimento misterioso. Daniel não era apenas um traidor. Ele era um manipulador profissional. Descobri que, antes de mim, ele teve outra noiva. Uma mulher chamada Carla Moretti. Jovem, rica, herdeira de um empresário influente. Ela sumiu 3 meses antes do nosso noivado. Segundo o relatório, Carla foi dada como desaparecida, mas o caso nunca foi resolvido. Daniel foi interrogado, mas nada foi provado. Diziam que ela fugiu do país por conta própria. Mas uma frase dita por uma testemunha me fez estremecer. Ela estava com medo dele. Pedi para o detetive ir mais fundo. Encontrar qualquer rastro dela. Enquanto isso, comecei a juntar todas as peças. Eu, Vanessa, Carla, todas nós orbitamos o mesmo homem. Todas destruídas. Todas silenciadas. Ele seguia livre. Intacto. Rico. E como se isso não bastasse, descobri mais uma bomba. Daniel estava noivo novamente. Com uma jovem influencer de 22 anos chamada Melissa. Linda, ingênua, e exatamente como nós éramos antes dele. Ela seria a próxima. Eu não podia permitir. Marquei um encontro com ela, fingindo ser uma patrocinadora da marca que ela promovia. Quando nos vimos, me senti diante de um espelho do passado. Ela falava dele com os olhos brilhando. Como eu falava. Como Vanessa falava. E como Carla provavelmente falou. Ele é perfeito, sabe? Ela disse sorrindo. Até me ajudou a me afastar de pessoas tóxicas da minha família.
Ele disse que eu precisava confiar só nele. Meu sangue gelou. Ele estava isolando ela. Dominando. Fazendo o mesmo ciclo de novo. Voltei para casa tremendo. Agora não era mais só sobre vingança. Era sobre impedir que outra mulher fosse arruinada. Eu precisava parar esse monstro. E a única maneira seria expor tudo. Mas eu precisava de provas. E uma testemunha viva. Naquela noite, recebi uma ligação anônima. Uma voz feminina, rouca, nervosa. Você não me conhece, mas eu sei quem você é, Júlia. E sei o que ele fez com Carla. E comigo. Antes que eu respondesse, a ligação caiu. Mas agora, eu não estava sozinha. Peguei um caderno e escrevi só uma frase. Se ele destruiu 3 vidas, ele pode ter tirado uma. A partir daquele momento, minha missão não era mais vingança. Era justiça. E talvez, redenção. Passei a noite em claro, com a voz da ligação ecoando na minha mente. Quem era aquela mulher? Como ela sabia sobre mim? E o mais importante, o que ela sabia sobre Carla? Tentei retornar o número, mas estava desligado ou fora de área. Voltei ao detetive. Pedi que rastreasse o número da ligação. Ele hesitou, disse que seria difícil, mas prometeu tentar. A ansiedade corroía meu peito. Se essa mulher conhecia o passado de Daniel, ela podia ser a peça-chave para desmascará-lo de vez. Enquanto isso, continuei investigando por conta própria. Fui até o prédio onde Carla morava antes de desaparecer. Conversei com antigos vizinhos. Uma senhora idosa, Dona Vera, me disse algo que fez meu coração parar. Eu ouvi gritos na noite em que ela sumiu. Pareciam brigas de casal, ela continuou. Depois, silêncio. E na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Como se nunca tivesse sido habitado. Ninguém nunca perguntou nada a ela. Nunca prestaram atenção. E Daniel seguiu com a vida, como sempre. Recebi uma mensagem do detetive. Rastreamos a ligação. Ela partiu de um abrigo para mulheres agredidas, em outra cidade. Meu coração disparou. Será que a mulher misteriosa era uma sobrevivente? Será que Daniel agrediu mais alguém e ela escapou? Fui até o abrigo sem avisar ninguém. Mostrei minha identidade falsa de Isabela, e contei uma história próxima da verdade. A coordenadora hesitou, mas me levou até uma moça de cabelos curtos, olhar tímido e mãos trêmulas. Seu nome era Clara. Eu me chamo Clara, mas nasci Carla Moretti. Meus joelhos quase cederam. Ela estava viva. Ali, diante de mim. Muito magra. Com cicatrizes nos braços. E uma tristeza que parecia colada no olhar. Eu não sabia se chorava de alívio ou raiva. Ela me contou tudo. Como Daniel a isolou, manipulou, ameaçou e a manteve presa por quase 1 ano. Disse que ele falsificou documentos e fez parecer que ela tinha fugido. Só escapou porque pulou do carro em movimento, quando ele tentou levá-la para outro país. Ele vai continuar fazendo isso, ela disse, segurando minha mão. Se ninguém parar ele, Melissa será a próxima. E depois outra. E outra. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Vamos acabar com ele juntas. E vamos fazê-lo pagar por tudo. Antes de ir embora, Clara me deu um pendrive. Tem tudo o que consegui esconder. Fotos. Gravações. Prints. Use com sabedoria. Saí de lá com a alma em chamas. Daniel mexeu com as mulheres erradas. E agora, vai conhecer o verdadeiro inferno. Voltei para casa com o pendrive nas mãos como se fosse uma bomba. Clara confiou em mim. Aquilo poderia ser o começo do fim para Daniel. Ou, o começo de algo ainda pior. Eu sabia que agora cada passo tinha que ser calculado. Um erro e tudo desmoronaria. Abri os arquivos no notebook antigo da minha mãe. Não confiava em usar meus próprios dispositivos. Dentro havia gravações de voz, fotos de hematomas, cópias de mensagens ameaçadoras. E vídeos. Um deles mostrava Daniel gritando com Carla. Sem mim, você não é nada. Vi e ouvi tudo com lágrimas escorrendo. Era cruel. Frio. Um homem que sabia fingir amor enquanto torturava lentamente quem dizia amar. O rosto dele mudou na minha memória. Não era mais o Daniel que me fazia rir. Era um predador vestindo terno. Entrei em contato com um jornalista investigativo que trabalhava com denúncias contra abusadores. Seu nome era Matheus Rios. Mostrei parte do material. Ele se assustou com a força daquilo.
Se isso for ao ar, vai destruir esse cara, ele disse. Marcamos de gravar uma entrevista anônima com Clara no dia seguinte. Ela concordou. Disse que não queria mais fugir. Mas na manhã da gravação, recebi uma ligação dela, desesperada. Ele me encontrou, Júlia. Ele sabe onde estou. Corri para o abrigo. Quando cheguei, Clara não estava mais lá. A coordenadora disse que ela saiu com uma mulher loira que dizia ser da equipe médica. Mostrei uma foto da irmã de Daniel, e ela confirmou. Vanessa. Vanessa a sequestrou. 7. Aquilo virou um jogo de xadrez. Eles sabiam. Estavam me vigiando. Ou pior, alguém próximo a mim os estava ajudando. Fiquei paranoica. Comecei a desconfiar de todos. Até do detetive. Nada mais era seguro. O inimigo estava em todo lugar. Recebi uma mensagem de número desconhecido. O que você vai fazer agora, mocinha justiceira? Você acordou o demônio. E ele não dorme de novo tão fácil. Era ele. Daniel. Me provocando. Me dizendo, com todas as letras, que o jogo só estava começando. Mas ele cometeu um erro. Clara conseguiu me mandar a localização antes de sumir. Apenas uma coordenada. Um galpão velho, na zona industrial. Eu sabia que era uma armadilha. Mas eu não podia mais recuar. Clara confiou em mim. E agora, era guerra. Escrevi uma carta para minha mãe, deixei no fundo da gaveta. Caso eu não voltasse. Se algo acontecer comigo, procure por Matheus Rios. Ele sabe de tudo. E então peguei o pendrive, coloquei no bolso da jaqueta e fui até o inferno. Sozinha. Mas sem medo. O galpão parecia abandonado, mas meu instinto dizia o contrário. Cada passo ecoava como um grito dentro de mim. O chão era sujo, o ar seco e pesado. As paredes estavam cobertas por ferrugem e marcas estranhas, como se alguém tivesse lutado ali. Armei o celular para gravar tudo, só por precaução. Entrei por uma porta lateral parcialmente aberta. Luz fraca. Um cheiro de mofo misturado com algo metálico. O silêncio era tão absoluto que meus próprios batimentos pareciam um tambor de guerra. Foi então que ouvi um barulho, um choro abafado. Segui o som até encontrar uma porta trancada com corrente. Fiquei imóvel. Do outro lado, a voz. Júlia. É você. Meu coração disparou. Era Clara. Ela ainda estava viva. E me esperava. Antes que eu pudesse tentar abrir, alguém surgiu atrás de mim. Vanessa. Me empurrou contra a parede, com uma faca em mãos. Você realmente achou que podia vencer o Daniel? Que podia tocar no nome da nossa família e sair andando? Ela estava transtornada. Lutei com ela. Empurrei, gritei, mordi. A faca caiu. Corri até Clara e tentei arrebentar o cadeado. Mas foi quando vi as fotos na parede. Fotos antigas. E numa delas, algo me fez congelar. Meu pai, abraçado com Daniel. Minha cabeça girou. Peguei a foto com as mãos tremendo. No verso, uma data de anos atrás. Eles estavam em um sítio, sorrindo como velhos amigos. Mas aquilo não fazia sentido. Meu pai morreu quando eu era pequena. Como ele conhecia Daniel? Vanessa se levantou, rindo. Você não sabia. Seu pai e Daniel cresceram juntos. Seu pai era igual a ele. Ele só foi mais burro. Foi traído por alguém da própria família. Meu sangue gelou. Minhas pernas fraquejaram. O que ela estava dizendo? Ela continuou. O Daniel aprendeu tudo com ele. Inclusive como manipular, esconder, se proteger. A diferença é que Daniel fez melhor. E agora você entrou nesse jogo como uma mosquinha achando que podia enfrentar um monstro. Aquilo me quebrou por dentro. Mesmo abalada, consegui derrubar Vanessa com o extintor. Arrebentei o cadeado com uma barra de ferro e soltei Clara. Ela mal conseguia andar. Me abraçou e disse: ele vai atrás de você agora. Ele quer acabar com o que começou com seu pai. Saímos do galpão e corremos até o carro. Liguei para Matheus Rios no caminho. Precisávamos expor tudo. Mas dentro de mim, uma dúvida mais cruel começava a crescer. E se meu pai também fosse um deles? E se eu fosse o próximo alvo desde o início? Voltei para casa em estado de choque. As imagens do galpão rodavam na minha cabeça como um pesadelo. Meu pai e Daniel juntos, sorrindo. Aquilo não fazia sentido. Eu precisava de respostas, e só uma pessoa podia me dar: minha mãe. Ela estava na cozinha,
preparando o chá. Quando entrei, ela me olhou assustada. O que aconteceu com você, menina? Sentei em silêncio, coloquei a foto sobre a mesa. Você pode me explicar por que o papai está com o homem que destruiu minha vida? O rosto dela perdeu a cor. A xícara caiu no chão, se espatifando. Onde você conseguiu isso? A voz dela tremeu. Eu não respondi. Apenas esperei. Ela sentou à minha frente, respirou fundo e começou a falar. E foi aí que meu mundo desabou. Seu pai e o Daniel eram sócios. Eles mexiam com negócios escuros. Lavagem de dinheiro, chantagens, até tráfico de influência. Mas um dia seu pai quis sair. Disse que queria uma vida limpa, por você. Eu só conseguia balançar a cabeça, negando. Ela continuou. Daniel não aceitou. Disse que ele sabia demais. Mandou um recado. Mas seu pai foi teimoso. Então, o acidente aconteceu. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você tá dizendo que a morte do papai foi encomendada? Minha mãe assentiu, chorando. Eu sabia, Júlia, mas não tinha provas. Daniel me ameaçou também. Disse que se eu abrisse a boca, tiraria você de mim. Por isso vivi todos esses anos calada, protegendo você. Mas acho que ele sempre te vigiou. Levantei como se o chão tivesse sumido. Toda a minha vida tinha sido uma mentira. O homem que eu chorava toda noite por ter perdido, tinha deixado rastros sujos. E Daniel não entrou na minha vida por acaso. Ele me escolheu. Desde criança. Meu telefone tocou. Era Matheus Rios. A matéria estava pronta para ir ao ar, com as provas. Mas ele avisou: Daniel sabe que estamos nos movendo. Um carro preto passou a noite em frente ao meu prédio. Estamos na mira. Aquilo apertou meu peito. De repente, me senti culpada por tudo. Por envolver Matheus, por arrastar Clara nisso. Por não perceber os sinais. Minha mãe segurou minha mão e disse: talvez essa dor tenha vindo para quebrar o ciclo. Para você terminar o que eu nunca consegui. Naquela noite, não dormi. Comecei a escrever. Um roteiro. Uma confissão. Minha história com Daniel. Com meu pai. Com tudo. Se algo me acontecesse, o mundo saberia. Mas dentro de mim, crescia uma certeza perigosa. Eu não ia fugir. Ia enfrentar. Enviei a mensagem para Daniel de um número descartável. Apenas 3 palavras. Quero te encontrar. Minutos depois, ele respondeu. Sabia que você viria. Estou te esperando onde tudo começou. Era um desafio, e eu aceitei. Voltei ao restaurante abandonado onde nos conhecemos. Ironia do destino. Cada mesa empoeirada, cada copo quebrado, me lembrava de como tudo parecia mágico, e como era apenas veneno embrulhado em romance. Respirei fundo e entrei. Daniel estava sentado no mesmo lugar de sempre. Camisa social impecável, olhar frio. Quando me viu, sorriu como se ainda tivéssemos algo. Júlia, você continua linda. Fiquei de pé. Você destruiu minha vida. Ele apenas ergueu a sobrancelha. Eu avisei que não se brinca com monstros. Você quis jogar meu jogo. Ele tomou um gole de vinho. E agora está aqui. Isso significa que ainda há alguma parte sua que me pertence. Sentei devagar. Não pelo medo, mas pela estratégia. Coloquei meu gravador escondido sob a mesa. Quero entender por que escolheu a mim. Das milhares de mulheres que você poderia usar, por que eu? Daniel riu. Porque era perfeito. Você é filha do homem que tentou me destruir. E falhou. Então foi por vingança, perguntei, com a garganta seca. Não só. Eu queria que você visse o mundo real. Queria provar que todos os santos têm lama. Inclusive seu pai. Inclusive você. A crueldade nos olhos dele era assustadora. Me inclinei para frente. Você me ensinou a odiar. Mas também me ensinou a sobreviver. E agora, tudo isso vai pro mundo. Mostrei o celular gravando. Daniel não reagiu. Apenas sorriu. Você acha que é a primeira? Eu sempre deixo que pensem que estão vencendo. Levantei, determinada a sair dali com o que precisava. Mas antes de chegar à porta, ele disse: você não quer saber quem mais estava envolvido? Quem me ajudou a seduzir você, a manipular sua vida? Eu congelei. Me virei lentamente. Daniel jogou uma foto sobre a mesa. Era Matheus Rios. Com Daniel. Rido. Bridando.
Senti um soco no estômago. Aquilo não podia ser verdade. Ele era meu braço direito. Foi ele quem me indicou você. Quem gravou cada passo seu. Saí correndo. As pernas tremiam. As lágrimas turvavam minha visão. Tudo estava desmoronando de novo. Mateus? Meu único aliado? Agora, eu não sabia mais quem era vilão, quem era vítima. E se eu estava sendo usada desde o começo? Cheguei no prédio do Mateus com o coração em chamas. Toquei o interfone como se quisesse explodir o prédio inteiro. Sou eu. Abre essa porta agora. Ele atendeu em segundos, com a voz teixa. Júlia. O que houve? Abre, gritei. Quando entrei, joguei a foto na cara dele. É você, Mateus. Com o homem que destruiu meu pai, que me enganou. Era tudo mentira. Ele empalideceu. Pegou a foto. Ficou em silêncio. E nesse silêncio, meu peito se partiu. Fala alguma coisa. Ele respirou fundo. Sim, é verdade. Eu conheci o Daniel antes de você. Trabalhei com ele. Mas não foi como você pensa. Sentei no sofá. As pernas falharam. Então me conta. Mas se mentir, eu vou saber. Naquela época, eu era repórter iniciante. Fui atrás de uma denúncia contra Daniel. Me infiltrei. Fingimos ser amigos. Ganhei a confiança dele. Mas, ele era mais esperto. Mateus andava de um lado para o outro, aflito. Ele descobriu tudo. Me ameaçou. Disse que se eu não colaborasse, sumiria com minha família. Eu cedi, Júlia. Me vendi. E ele me mandou te observar. Ver se você poderia ser manipulável. Minha garganta secou. E eu fui. Ele desviou o olhar. Você parecia forte. Mas estava machucada. Com sede de justiça. Daniel viu isso como fraqueza. Eu tentei sair, mas já era tarde. As lágrimas escorriam do meu rosto. E o que te fez mudar? Mateus abaixou a cabeça. Você. A resposta foi baixa, quase um sussurro. Eu me apaixonei. De verdade. E pela primeira vez, quis proteger alguém. Engoli seco. O pior tipo de traição é a que vem com um beijo na testa. Eu não sabia mais no que acreditar. Júlia, eu tenho provas. Documentos. Conversas. Só não sabia como usar sem colocar você em perigo. Ele abriu uma pasta escondida sob o assoalho. Códigos, contratos, gravações. Se aquilo fosse real, era a chance de derrubar Daniel. Fiquei olhando para ele por longos segundos. Você pode me odiar. Mas nunca quis te machucar. Se quiser ir embora e nunca mais olhar na minha cara, eu entendo. Me levantei. Caminhei até a porta. Parei. Virei devagar. Você vai me ajudar a acabar com ele. Naquele instante, algo mudou em mim. Eu não era mais só uma vítima da traição. Eu era a mulher que sobreviveria a ela, e destruiria o império que me feriu. Mas Daniel ainda tinha um trunfo guardado. E eu nem imaginava o que estava por vir. Passamos a madrugada analisando documentos. Mateus tinha coisas que eu jamais imaginaria. Áudios de ameaças, e-mails falsificados, contratos com nomes de laranjas, tudo ligado a Daniel. Mas entre os papéis, encontrei algo com meu nome. Um contrato que eu nunca assinei. Por que meu nome tá nisso aqui, Mateus? Ele ficou pálido. Isso é um golpe que o Daniel arquitetou antes mesmo de te conhecer. Puxei o papel com mais força. Era uma fraude bancária no nome da empresa do meu pai, e eu era a sócia. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada disso. Mateus concordou. Você foi usada. Daniel te colocou como laranja antes mesmo de se aproximar. Então quando eu achava que estava me vingando, ele já estava 10 passos na frente. Eu caí no chão, sem forças. Daniel não só destruiu minha vida. Ele planejou minha ruína com antecedência. Tudo fazia parte de algo muito maior. Não era uma vingança contra mim. Era contra meu pai, e eu fui só a isca perfeita. E agora, eu era cúmplice de um crime que nem sabia. Se isso cair nas mãos erradas, você vai presa, Júlia. Mateus falava baixo, como se as paredes tivessem ouvidos. É por isso que precisamos agir com inteligência. Entregar tudo pro Ministério Público, mas com proteção. Ou a gente derruba Daniel, ou ele destrói a gente primeiro. Tive um pesadelo naquela noite. Sonhei que estava sendo presa,
algemada em praça pública. Daniel assistia, sorrindo. Acordei ofegante. O medo não era só da prisão. Era de ser esquecida. De ser vista como vilã quando eu só queria justiça. Mateus contatou uma promotora confiável, amiga de infância. Marcamos um encontro sigiloso. Mas no caminho até lá, um carro preto passou devagar ao nosso lado. Do banco de trás, um homem acenou. Era Daniel. E ele sorriu. Ele sabe, sussurrou Mateus. Na promotoria, entregamos tudo. A mulher ouviu com atenção, mas seu rosto estava tenso. Se tudo isso for verdade, vocês estão em perigo real. Ela nos pediu 48 horas. Tempo demais quando se está lidando com um monstro. Naquela noite, recebi uma ligação do número da minha mãe. Filha, por favor, volta para casa. Tem alguém aqui. Ele disse que quer conversar. Meu coração disparou. A voz dela tremia. Daniel tinha feito a primeira jogada. Corri até lá sem pensar. Mateus tentou me impedir, mas era tarde. Minha mãe estava sendo usada como escudo. E Daniel, como sempre, estava sorrindo. Agora que você tentou me derrubar, Júlia, vamos jogar sem regras. Entrei na casa como uma tempestade. Onde ela está? Daniel levantou calmamente da poltrona, como se fosse o dono do lugar. Minha mãe estava sentada, nervosa, com os olhos marejados. Relaxa, Júlia, ele disse. Só vim conversar. Minha mão fechou em punho. 2. Se encostar nela, eu juro que te destruo. Mas Júlia, você já tentou isso, e olha onde estamos. Ele apontou para os papéis que espalhara na mesa da cozinha. Eram cópias adulteradas dos documentos que entregamos à promotora. Daniel também tinha acesso ao Ministério Público? 3. Você subestimou a minha rede de contatos. Ainda acha que vai me derrubar com meia dúzia de papéis. Minha mãe chorava baixinho. Filha, por favor. Cala a boca, gritei. Não pra ela. Pra mim. Pra minha raiva. Você vai se arrepender disso, Daniel. 4. Mas eu já me arrependo de ter confiado em você, Júlia. Ele se aproximou, falando baixo. E sabe qual é o meu verdadeiro arrependimento? Não ter terminado o que comecei. Seu pai não era inocente. Você só herdou o teatro dele. Minhas pernas quase cederam. Cico. Mateus entrou logo em seguida, ofegante. Solta ela agora. Daniel riu. O cãozinho fiel. Você devia aprender, Mateus, que se misturar amor com negócios é o caminho mais rápido para a ruína. Ele entregou um envelope. Aqui está seu presente de despedida, Júlia. E saiu. 6. O envelope tremia nas minhas mãos. Dentro, uma certidão de nascimento, minha, com uma informação que ninguém sabia. Pai, Jorge Andrade. Mãe, Marina Andrade. Mas o campo pai biológico estava com outro nome. José Daniel Cruz. 7. Isso não pode ser real, sussurrei. Mateus pegou o papel, chocado. Ele é seu pai. Meu mundo desabou. O homem que destruiu tudo. Era o mesmo sangue que corria nas minhas veias? Aquilo era uma nova prisão. 8. Minha mãe confirmou. Aos prantos. Eu queria te contar. Ele me obrigou a manter segredo. Disse que se eu abrisse a boca, ele sumiria com você. Por isso você sempre teve medo. Por isso eu nunca entendi minha própria história. A traição agora vinha da minha origem. 9. Passei a noite sentada no chão da sala. A mulher traída. A filha enganada. A marionete do próprio algoz. E por mais que tudo doesse, algo em mim crescia. Ódio. Não mais mágoa, não mais medo. Era fogo. E fogo consome tudo. 10. Ele quer guerra, disse para Mateus. Então vai ter. Não seria mais apenas uma denúncia. Seria uma caçada. E eu seria o predador. Porque agora, era pessoal. Amanhã chegou com gosto de sangue na boca. Eu não era mais só a ex-esposa traída. Era a filha ilegítima de um monstro. Mateus me ajudou a agendar um teste de DNA. Se a gente provar esse vínculo oficialmente, ele perde o controle. Mas o tempo estava contra nós. 2. No caminho para o laboratório, uma moto nos seguiu de perto. Mateus tentou despistá-la, mas o motoqueiro era insistente. Paramos num beco e nos preparamos pro pior. Mas o homem tirou o capacete,
e sua voz me paralisou. Vocês estão em perigo. Eu sou irmão dele. 3. Como assim, irmão dele? O homem mostrou a identidade. Henrique Cruz, 44 anos. Eu fui expulso da família há anos. Mas eu sei de coisas que ninguém mais sabe. Ele mostrou fotos, gravações, contratos antigos. E uma fita cassete. 4. Isso aqui é de 1995. É a primeira prova dos golpes de Daniel, ainda com nosso pai vivo. Por que está me dando isso? Henrique respirou fundo. Porque ele destruiu minha vida também. E agora ele está prestes a destruir a sua. Eu quero justiça. E você é minha chance. 5. Fizemos o exame de DNA mesmo assim. Se o teste confirmasse, eu seria legalmente herdeira de Daniel. E ele, responsável por anos de abandono parental. A promotora poderia usar isso para abrir um processo explosivo. Era mais do que vingança, era a verdade. 6. Henrique nos levou a um lugar secreto, uma chácara onde Daniel escondia documentos. Lá estavam pastas, vídeos e áudios incriminadores. Inclusive um em que Daniel confessava ter usado meu nome como laranja. Com isso, ele não escapa, Mateus sussurrou. Não vai mais manipular ninguém. 7. À noite, voltei para a casa da minha mãe. Ela estava mais calma, mas me olhava com culpa. Você não é ele, filha. Nunca foi. Você é minha luz. Abracei forte. Pela primeira vez, me senti livre daquele sangue maldito. 8. 2 dias depois, o resultado do DNA chegou. Positivo. Eu era filha de Daniel. Legalmente, biologicamente. E isso mudava tudo. A promotora reabriu o caso com mais força. E ordenou medidas protetivas para mim e minha mãe. 9. Mateus e Henrique prepararam um dossiê completo. O plano era simples: expor Daniel publicamente antes que ele fugisse do país. Ele estava tentando abrir uma conta no exterior em nome de outra mulher. Tudo isso seria revelado em uma coletiva de imprensa. Era arriscado, mas necessário. 10. Na noite anterior à coletiva, recebi uma mensagem anônima. Se você subir naquele palco amanhã, alguém morre. Não dizia quem, nem quando. Mas eu sabia, Daniel estava desesperado. E quando um monstro se sente acuado, ele ataca com tudo. O auditório estava lotado. Câmeras, repórteres, celulares apontados para o palco. A promotora abriu a coletiva com firmeza, listando os crimes de Daniel: estelionato, falsidade ideológica, violência psicológica. Do lado dela, eu e Henrique estávamos prontos para mostrar as provas. Mas o silêncio era pesado, ameaçador. 2. Mateus cochichou. Se ele for reagir, vai ser agora. Olhei em volta, esperando vê-lo surgir das sombras. Mas ele não apareceu. Henrique tomou o microfone e começou a relatar os golpes do irmão. Ninguém pescava. 3. Chegou minha vez. Contei como Daniel me manipulou, me traiu, usou meu nome para lavar dinheiro. Revelei o resultado do DNA e os anos de chantagem contra minha mãe. Mostrei as gravações. As imagens. A plateia ficou em choque. 4. Até que alguém se levantou no fundo da sala. Uma mulher. Cabelos longos, óculos escuros, capuz. Desculpa, mas vocês esqueceram de mencionar uma vítima. A voz era trêmula. Familiar. Ela tirou os óculos. Todo o sangue sumiu do meu rosto. 5. Era Laura. A primeira esposa de Daniel. A mulher que todos acreditavam ter morrido num acidente misterioso anos atrás. Ela estava viva. E pronta para falar. O auditório entrou em caos. 6. Daniel me manteve em cárcere por quase 5 anos. Fingiu minha morte para ficar com tudo. Me dopava, me trancava. Só escapei porque o caseiro teve pena de mim. Ela tremia, mas falava. E cada palavra era uma faca. 7. Henrique não sabia disso. Ninguém sabia. Mateus segurava meu braço. Isso muda tudo. A promotora estava atônita. Mas já redigia uma nova acusação: tentativa de homicídio e sequestro. Daniel agora era um homem marcado. 8. Laura olhou para mim e disse: você não é ele. Nunca foi. E chorou. A mulher que ele tentou apagar agora ressurgia como a ruína dele. E eu? Eu senti algo que não esperava: alívio.
Talvez eu não estivesse sozinha nessa luta. 9. No final da coletiva, Laura me abraçou e cochichou. Ele tem um esconderijo. Eu posso levar vocês. Henrique arregalou os olhos. Podemos derrubar ele hoje. A promotora autorizou a operação emergencial. E saímos direto dali com um único objetivo: caçá-lo. 10. No caminho, uma mensagem chegou no meu celular. Vocês cometeram um erro. Agora vou corrigir tudo com sangue. Assinava, D. E foi nesse momento que percebi: a coletiva não era o final. Era apenas o início do nosso maior pesadelo. A estrada de terra parecia interminável. Laura guiava com mãos trêmulas, mas olhos decididos. O abrigo fica depois daquela curva. É uma casa de caça que ele herdou. Henrique checava o revólver, o mesmo que Daniel usava nos vídeos. Se ele estiver lá, não podemos hesitar. 2. Mateus estava ao meu lado, segurando minha mão. O silêncio entre nós dizia tudo: medo, tensão, esperança. A promotora veio armada com colete e 2 policiais. O clima era de guerra. Mas ninguém imaginava o que realmente nos esperava. 3. Paramos o carro a 100 metros da casa. Cercada por árvores secas, a construção era sinistra. O vento assobiava entre as janelas quebradas. Tem alguém lá dentro, sussurrou Laura. Henrique avançou primeiro. E foi aí que tudo começou a dar errado. 4. O primeiro tiro veio do alto. Acertou o carro da polícia e fez todos se jogarem no chão. Armadilha! Gritou Mateus. Explosões começaram a pipocar na mata. Daniel tinha instalado armadilhas. Ele esperava por nós. 5. Corram para casa, berrou Henrique, tentando proteger Laura. Mas ela foi atingida na perna e caiu. Eu fui ajudá-la, mas algo me puxou de volta. Era Daniel. E ele estava com uma granada na mão. 6. Surpresa, filha. Achou mesmo que eu ia deixar barato. Seu olhar era de puro ódio, sujo de sangue e sede de vingança. Você não é minha filha. Nunca foi. É só um erro que eu deixei crescer. Tentei manter a calma. Mas ele apontou a arma para minha cabeça. 7. Você tem 2 opções. Ou entra comigo naquela casa, ou assisto todos eles morrerem. Eu hesitei. Ele sorriu. Você escolhe quem vive. Meu mundo girou. 8. Henrique se aproximou lentamente por trás, com uma pedra nas mãos. Quando Daniel virou um pouco o rosto, ele atacou. Mas Daniel era rápido. Disparou 2 vezes. Henrique caiu sangrando no chão. 9. Basta, gritei. Me coloquei entre ele e os outros. Me leva. Me leva com você. Só me deixa salvar eles. Ele parou. Sorriu de novo. Finalmente, você entendeu o seu lugar. 10. Fui levada para dentro da casa, com Daniel me segurando pelos cabelos. Do lado de fora, Mateus gritava meu nome. E dentro daquela escuridão, Daniel trancou a porta e disse: Agora, minha querida, vamos recomeçar do zero. E eu soube que aquilo não era o fim. Era só o começo do meu maior teste. O som da porta se fechando atrás de mim foi como uma sentença. Daniel me empurrou para o sofá sujo da sala. Fica quieta. E talvez você viva para ver o sol amanhã. Tentei não tremer, mas minhas mãos suavam. A casa cheirava a mofo, medo e lembranças mortas. 2. Ele andava de um lado para o outro, como um predador enjaulado. Falava sozinho, ria, rosnava. Você me envergonhou. Me destruiu em rede nacional. Olhei em volta, procurando algo que pudesse usar. Mas cada canto parecia trancado em sua loucura. 3. Agora só resta você e eu, Júlia. Exatamente como era para ser desde o começo. Quis responder, xingar, cuspir na cara dele. Mas minha mente trabalhava em silêncio. Precisava sobreviver. Precisava pensar. 4. Fingindo estar desorientada, pedi para ir ao banheiro. Ele hesitou, mas deixou. O corredor era escuro e coberto de teias. Dentro do banheiro, encontrei uma janela pequena, mas trancada com pregos. Sem chance de fuga. 5. De repente, algo me chamou a atenção no piso. Uma tábua solta. Ajoelhei e puxei com cuidado. Lá dentro, havia uma caixa de madeira, envolta em um pano velho. Abri com as mãos tremendo. 6. Cartas. Fotos.
Documentos. Daniel tinha um arquivo secreto sobre todos ao seu redor. Nomes, contas bancárias, chantagens antigas. Inclusive de pessoas que ainda estavam ao lado dele. E um nome se destacou: Mateus. 7. Meu coração parou. Lá estava. Cópias de depósitos mensais em nome de Daniel, vindos de uma conta atribuída a Mateus. Cartas assinadas por Mateus falando em manter o plano. Eu não queria acreditar. Mas a verdade gritava diante de mim. 8. Voltei para a sala sem demonstrar nada. Daniel estava limpando sua arma com calma. Você parece pálida. Descobriu algo. Só poeira e lembranças. Respondi com um falso sorriso, mas por dentro eu desmoronava. 9. Se Mateus estava envolvido, tudo mudava. Seria ele o traidor desde o começo? Teria me usado também? Ou estava sendo chantageado? Minha mente girava em círculos perigosos. 10. Daniel me lançou um olhar estranho. Você sabe de algo. Eu vejo nos seus olhos. Aproximei-me, tentando distraí-lo. Só sei que, depois de tudo, estou cansada de fugir. E naquele momento, uma ideia nasceu. Eu teria que trair alguém para escapar. Naquela noite, a chuva caiu com raiva, como se quisesse lavar o mundo. Daniel dormia em uma poltrona, com a arma no colo. Eu estava sentada no chão, encolhida, mas acordada. Minha mente era um campo minado de perguntas. Afinal, Mateus me amava ou me usava? 2. Peguei as cartas novamente, lendo cada palavra. Algumas pareciam antigas, de anos atrás. Outras, mais recentes, mencionavam a gravidez de Laura. Ela vai descobrir logo, precisamos agir. Assinava Amy, sempre com a mesma caligrafia. 3. Lembrei das palavras de Mateus quando me abraçou no hospital. Eu faria qualquer coisa por você. Mas e se esse qualquer coisa incluía mentiras e traição? Eu precisava saber a verdade. E se para isso eu tivesse que bancar o jogo de Daniel, que fosse. 4. Esperei amanhecer. Daniel acordou com olhos vermelhos e um leve sorriso. Sonhei com você, criança. Acredita? Fingi ternura, me aproximando devagar. Se quer mesmo fugir, vamos precisar de um aliado. 5. Ele franziu a testa. Aliado. Alguém lá fora, que ainda confia em mim. E quem seria idiota o suficiente? Respirei fundo. Mateus. Daniel sorriu. Ah, então finalmente decidiu escolher um lado. 6. Passamos a manhã preparando um plano falso. Escrevi uma carta à mão, como se fosse um pedido de socorro. Daniel ditava o conteúdo. Na carta, eu dizia que estava viva e que Mateus deveria vir sozinho. Se ele aparecer, saberei se é mesmo cúmplice, pensei. 7. Daniel mandou um de seus homens entregar a carta na delegacia. Enquanto isso, limpava as armas e planejava a emboscada. Eu só observava, aguardando o momento certo. Se Mateus aparecer, vou olhar nos olhos dele. E vou saber. 8. À noite, Daniel montou o esconderijo em uma colina próxima. Eu fui amarrada de leve, só para manter as aparências. Se ele trair, mato os dois. Se ele for leal, mato só ele, disse Daniel. O frio da noite era nada comparado ao frio em meu peito. A dor da dúvida era mais cortante que qualquer faca. 9. Horas depois, ouvimos passos. Mateus apareceu, sozinho, debaixo da chuva. Sem armas. Sem colete. Com olhos aflitos e as mãos para cima. Júlia, eu vim por você. 10. Daniel se virou para mim. Ele veio. E agora, Júlia? Meu coração explodiu no peito. Era minha hora. Minha escolha. Minha traição, ou minha salvação. A chuva ensopava o rosto de Mateus, mas ele não recuava. Seus olhos estavam vermelhos, não sei se da água ou do desespero. Júlia, por favor, acredita em mim. Daniel apontou a arma direto para o peito dele. Diga uma boa razão para eu não puxar o gatilho agora. 2. Mateus levantou as mãos, sem hesitar. Porque eu sou o único que pode provar que você foi só uma peça, Júlia. Meu estômago virou. Olhei para Daniel, que pareceu surpreso. Como assim? Perguntei. 3. Sim, Daniel é um monstro, mas ele não estava sozinho.
Tudo foi arquitetado desde o começo, até sua demissão. Laura, sua irmã, ela estava envolvida também. Meu coração gelou. Você está mentindo. Ela nunca faria isso. 4. Mateus deu um passo à frente. Toda a fortuna do seu pai estava em nome dela. Você ia descobrir. Ela precisava tirar você do caminho. Então ela procurou alguém com sede de vingança, Daniel. Eles armaram tudo juntos. 5. Daniel riu, nervoso. Você é bom de novela, Mateus. Mas essa nem eu sabia. Eu não sabia mais em quem acreditar. Cada palavra parecia uma lâmina entrando em mim. Prova. Prova isso agora. 6. Mateus enfiou a mão no bolso devagar. Tirou um pendrive e estendeu para mim. Câmeras de segurança, extratos, áudios. Está tudo aqui. Ela confessando que jamais dividiria a herança com você. E que você era só uma menina ingênua. 7. Meus olhos se encheram de lágrimas. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabia disso, Daniel? Perguntei. Ele apenas abaixou a arma e disse: Não, mas se for verdade, fomos dois idiotas usados. 8. A tensão era insuportável. Daniel virou-se e andou alguns passos. Mateus continuava me olhando. Eu te amei o tempo todo, Júlia. Mas me obrigaram a mentir. Se eu negasse, ela ameaçava matar você. 9. Fiquei entre dois homens que destruíram minha vida. Um por obsessão. Outro por submissão. E uma irmã que eu nunca imaginei capaz disso. Minha respiração ficou pesada. Eu precisava sair dali, mas não sem respostas. 10. Guardei o pendrive no bolso e olhei para Daniel. Você vai deixar a justiça cuidar disso, ou vai continuar matando inocentes? Ele abaixou a cabeça, derrotado. Mas nesse momento, Mateus sussurrou. Júlia, cuidado. Ele não vai deixar você sair viva daqui. Meu coração batia como um tambor em guerra. As palavras de Mateus ecoavam na minha mente. Ele não vai deixar você sair viva. Daniel parecia calmo demais. E isso me apavorava mais do que sua arma. 2. Tentei dar um passo atrás disfarçadamente. Mas Daniel notou e virou-se com os olhos frios. Você acha que pode me enganar, Júlia? Ele ergueu a arma de novo. Eu criei você. E é assim que me paga. 3. Mateus tentou se colocar na frente. Se for atirar, atire em mim. Cala a boca. Gritou Daniel, descontrolado. O dedo já estava no gatilho. Tudo parecia em câmera lenta. 4. Então, um disparo cortou o silêncio. Mas não veio da arma de Daniel. Mateus caiu de joelhos, com a mão no ombro. Daniel olhou surpreso para o próprio peito. Ele havia sido atingido, por trás. 5. Um terceiro homem saiu das sombras. Era Henrique, o policial amigo de Mateus. Baixa essa arma, Daniel. Acabou. Daniel cambaleou, mas ainda apontava a pistola. Ela era minha filha, minha vida. 6. Mais um tiro. Dessa vez, Daniel caiu de vez, com os olhos abertos. Silêncio absoluto. Apenas o som da chuva e minha respiração falha. Henrique correu até mim. Você está bem? 7. Não consegui responder. Só olhava para o corpo estirado no chão. Mateus, ferido, tentou se levantar. Ele ia te matar. Eu não podia deixar. Minhas pernas tremiam. 8. Henrique me segurou pelos ombros. Vamos levar vocês pro hospital e depois pra delegacia. Você precisa contar tudo. Assenti, sem forças nem pra chorar. Um peso havia saído, mas um buraco ficou. 9. No carro da polícia, olhei para Mateus. Ele apertava o ferimento, mas sorria para mim. Você ainda confia em mim? Ele perguntou. Não sei, respondi com sinceridade. Mas quero saber a verdade inteira. 10. E assim, entre sangue, mentiras e fantasmas do passado. Uma nova história começava. Uma que eu nunca pedi, mas fui forçada a viver. E lá no fundo, algo me dizia. A pior traição ainda estava por vir. A delegacia estava silenciosa quando entrei. Henrique segurava o pendrive como uma bomba prestes a explodir. Do outro lado da sala, Laura me olhava com desprezo. Ela não parecia nervosa. Nem um pouco.
Isso me deu mais medo do que qualquer arma. 2. Sentei diante dela, o coração disparado. Ela cruzou as pernas como se estivesse num café. Então, finalmente descobriu. Descobri o suficiente. Mas quero ouvir da sua boca. Ela deu um leve sorriso. Você nunca foi tão esperta. 3. Henrique ligou o gravador. Laura encostou na cadeira, tranquila. Eu sempre te odiei, Júlia. Desde que entrou naquela casa. Entrou? Eu nasci lá. Gritei. Ela inclinou a cabeça. É aí que você se engana. 4. Fiquei em choque. Henrique interrompeu. Explique isso, Laura. Ela riu como quem saboreia uma última vitória. Ela não é filha do nosso pai. Ela foi adotada. Uma órfã qualquer que ele quis salvar da rua. 5. Meu corpo gelou inteiro. Você tá mentindo, isso é mentira. Ele só queria parecer um bom homem pro povo. Mas eu sempre soube que você ia roubar tudo. Então fiz o que tinha que fazer, tirei você do caminho. 6. Cada palavra era um tapa no rosto. A herança, o desprezo, as humilhações, tudo fazia sentido agora. Você armou minha demissão, sabotou meu relacionamento, me isolou. Claro. E funcionou, não foi? Só não esperava que você fosse tão teimosa. 7. Henrique apertou os olhos. Você assumiu que cometeu fraude, tentativa de homicídio e coautoria com Daniel. E com orgulho respondeu ela. Meu único erro foi confiar nele. Mas até isso o destino resolveu. E agora? Vai me prender. 8. Levantei devagar, ainda em choque. Você me roubou tudo, até minha identidade. Ela não respondeu. Só riu e virou o rosto. Henrique se aproximou com as algemas. Laura Liz, você está presa. 9. Enquanto ela era levada, olhei para o espelho da sala. A mulher refletida ali era uma estranha. Uma órfã, uma sobrevivente, uma traída por todos. Mas ainda de pé. E pela primeira vez, dona da sua verdade. 10. Saí da delegacia com o mundo nas costas e fogo no coração. Mateus esperava no carro, ainda enfaixado. Ele me ofereceu a mão. Pela primeira vez, eu hesitei. E entendi que confiança não nasce, ela se reconstrói. Naquela noite, eu não dormi. Revirei os papéis antigos que estavam no porão da casa. Registros, fotos antigas, documentos médicos. Tudo cheirava a mofo e passado mal enterrado. E então, encontrei uma certidão de nascimento rasgada ao meio. 2. O nome da mãe estava borrado, mas algo chamou a atenção. No canto, escrito à mão, a entrega voluntária. Aquilo me cortou como faca afiada. Voluntária? Por que alguém abriria a mão de um bebê? Ou pior, que tipo de desespero leva a isso? 3. Levei o papel até Henrique na manhã seguinte. Ele prometeu investigar com discrição. Enquanto isso, decidi visitar o orfanato da cidade. Um lugar velho, quase abandonado. Mas ali, talvez estivessem respostas. 4. A diretora, uma senhora de olhos tristes, me recebeu. Mostrei a certidão. Ela engoliu seco. Você é a menina do quarto 12. Meu coração parou por um instante. Eu cuidei de você até os 3 anos. 5. Ela me levou até um corredor silencioso. No fim, havia uma pequena sala com brinquedos antigos. Você chorava todas as noites, chamando por Sara. Era sua mãe. Lembro porque você repetia esse nome sem parar. Sara, repeti, como se fosse uma senha esquecida. 6. Voltei para casa com um aperto no peito. Mateus me esperava na varanda, com algo nas mãos. Henrique conseguiu uma pista. Era uma foto, uma mulher parecida comigo, olhando pela janela. Essa é Sara. E ela ainda está viva. 7. Pegamos a estrada no dia seguinte. A mulher morava numa comunidade rural, longe da cidade. Quando cheguei, ela estava sentada trançando cestos. Olhou para mim como se soubesse. Você voltou. 8. Fiquei paralisada. Ela se levantou devagar e veio até mim. Meu Deus, você está tão grande. Você me deixou, foi tudo o que consegui dizer. E eu me odeio por isso todos os dias, ela respondeu. 9. Nos sentamos. Ela contou tudo. Era só uma adolescente quando me teve.
O pai era um homem rico e casado. Quando engravidou, ele mandou tirarem a criança. Mas ela conseguiu me esconder até que a polícia a achou. 10. A voz dela tremia. Eu nunca deixei de te procurar. Mas eles mudaram seu nome, esconderam você. Quem era o pai? Perguntei. Ela hesitou e disse: era o mesmo homem que te criou como filha. O mesmo que tentou te matar. As palavras ecoavam na minha cabeça como um trovão surdo. Daniel, meu pai? Tudo dentro de mim gritava que aquilo era impossível. Mas o olhar de Sara não deixava espaço para dúvida. Ela não tinha motivo para mentir, só cicatrizes mal fechadas. 2. Ele te enganou, ela disse, com lágrimas nos olhos. Me prometeu um futuro, depois me tratou como lixo. Quando soube que eu estava grávida, tentou me internar. Mas você nasceu antes. Eu fugi, escondi você por meses. Até que os capangas dele nos acharam. 3. Segurei sua mão. Era frágil, calejada, mas tremia com força. Ele te entregou pro sistema, Júlia. Disse que era órfã. E depois, te adotou legalmente, com outro nome. Para apagar qualquer rastro. 4. Minha cabeça rodava. Tudo o que vivi foi uma farsa. Fui criada por um homem que me odiava, porque eu lembrava ele do erro que cometeu. E minha irmã? Ela sabia. Cico. Voltei para casa com raiva no peito. Laura estava presa, mas sua mentira ainda ecoava. Ela disse que eu era uma órfã qualquer. Na verdade, ela sabia que eu era filha bastarda. E por isso me odiava tanto. Eu era a mancha da família perfeita. 6. Na delegacia, pedi para vê-la novamente. Henrique tentou me convencer a desistir. Mas eu precisava olhar nos olhos dela. Quando entrei, ela sorriu com desdém. Veio me agradecer por te libertar da mentira. 7. Sentei em frente a ela, sem piscar. Você sabia que eu era filha do nosso pai. Ela riu. Não nosso. Só meu. E eu não ia dividir nada com você. Nada. Você devia me agradecer por ainda estar viva. 8. Você me destruiu, Laura. Não. Eu te revelei. Você era a sombra da nossa mãe, o erro que ele queria apagar. Eu só fiz o trabalho sujo por ele. Ele nunca te amou. Nem por um segundo. 9. Saí de lá mais vazia do que entrei. Henrique me esperava do lado de fora. Ela vai pegar mais de 30 anos por tudo. E Daniel? Desapareceu. Ninguém encontra esse desgraçado. 10. Mas eu sabia que ele não ia fugir para sempre. Porque agora eu tinha o que ele mais temia. A verdade. E a coragem de usar essa verdade para destruir o império que ele construiu. Nem que para isso, eu tivesse que ir até o inferno. Voltei para casa com uma decisão. Não ia mais fugir. Daniel podia estar desaparecido, mas eu ia achá-lo. Com a ajuda de Henrique, comecei a cavar fundo nos negócios da família. Empresas fantasmas, cotas no exterior, terrenos em nome de terceiros. Era um império sujo, e muito maior do que eu imaginava. 2. Mateus também se juntou à investigação. Ele não me deixou sozinha nem por um segundo. Se esse homem reaparecer, eu vou estar do seu lado. Até o fim, ele prometeu, segurando minha mão. Era estranho confiar de novo, mas eu queria acreditar. 3. Descobrimos uma propriedade rural registrada em nome de uma empresa falsa. Isolada, sem registros recentes de movimentação. Henrique tentou conseguir um mandado, mas eu não quis esperar. Pegamos o carro na madrugada e seguimos estrada adentro. Meu coração batia como tambor de guerra. 4. Quando chegamos, a casa estava trancada. Mas havia um cheiro, de abandono e mofo. Mateus arrombou a porta. O que vimos lá dentro nos tirou o ar. Cartas, documentos, fotos minhas, desde criança até a vida adulta. Cico. Daniel vinha me vigiando todos esses anos. Ele sabia de cada passo que eu dava. Fotos na escola, na faculdade, até na lanchonete onde eu trabalhava. Havia cadernos com anotações sobre meus hábitos. E numa gaveta trancada, um diário. 6. Abri com as mãos trêmulas. Era o diário da minha mãe adotiva, a mulher que sempre me amou. Ela sabia da verdade. Sabia que Daniel era meu pai. Mas foi ameaçada para ficar em silêncio. 7. Ele disse que se eu contasse, mataria ela de novo.
O mesmo que fez com a verdadeira mãe. Mas Sara estava viva, ou será que não? Será que ela era a única? Ou havia outra mulher antes, outra filha? 8. Henrique chegou pouco depois com reforço. A perícia confirmou: aquela casa era usada para espionagem. E havia mais: uma passagem secreta no porão. Descemos com lanternas no escuro total. Ali, no fim do corredor, uma porta de ferro trancada por dentro. 9. Quando conseguimos abrir, encontramos Daniel. Fraco, barbudo, com olhos de puro delírio. Vocês não entendem, ela vai voltar, ele dizia. Ela não morreu. Ela me prometeu que ia levar vocês pro inferno. Ele ria como louco. Chorava. E então, desmaiou. 10. Mas antes de apagar, murmurou um nome. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Ou talvez já tivesse, em algum sonho esquecido. Helena. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Daniel foi internado sob custódia. Mesmo fraco, os médicos disseram que ele estava em estado de surto psicótico. Mas aquele nome, Helena, não saía da minha cabeça. Não havia registros dela entre os papéis da casa. Mas no fundo, eu sentia que já tinha ouvido esse nome antes. Voltei para o diário da minha mãe adotiva. Revi cada página, cada rabisco. E ali, quase apagado no rodapé de uma folha. Helena chora à noite, parece sentir falta dela. Meu sangue gelou. Helena, era uma criança? Corri até Sara. Mostrei o diário, pedi que ela me dissesse a verdade. Ela hesitou. Mas depois de alguns segundos, caiu em prantos. Você tinha uma irmã. A revelação me tirou o ar. Ela nasceu 2 anos antes de você. Mas Daniel a odiava. Dizia que ela era fraca, um erro, uma aberração. Ela tinha uma deficiência, e ele não aceitava. Um dia, ela desapareceu. Sara contou que nunca soube o que realmente aconteceu. Daniel disse que ela tinha morrido. Mas nunca houve corpo, nem enterro. Eu achava que ele tinha matado ela. Mas agora, talvez ele tenha escondido. Fui à delegacia e pedi para vasculhar arquivos de desaparecimento infantil. Com a ajuda de Henrique, cruzamos nomes e datas. E lá estava, Helena Cardoso de Lima. Desaparecida aos 2 anos. Caso arquivado. Filha de Sara Oliveira. Irmã de Júlia. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu tinha uma irmã, e ela podia estar viva. Se Daniel a escondeu, por quê? E por que agora, tantos anos depois, ele falava que ela voltaria? O que ele sabia, que nós ainda não sabíamos? Decidi ir até Daniel. Mesmo sob medicação, ele ainda murmurava frases desconexas. Ela está aqui. Ela vê tudo. Eu queimei os papéis, mas ela lembra. Ela nunca perdoou. Nem vai perdoar. Daniel, onde está a Helena? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. Ela está onde tudo começou. Onde o sangue tocou a terra. No orfanato. Orfanato? Fazia anos que o antigo orfanato onde cresci havia sido fechado. Mas era lá que tudo havia começado. E talvez, onde tudo estivesse prestes a terminar. Agora, só havia uma saída: voltar ao inferno onde tudo nasceu. O orfanato estava cercado por mato alto e silêncio. A madeira das janelas podres rangia ao vento. Era como se a casa respirasse, esperando minha volta. Entrei com uma lanterna e o coração acelerado. Cada passo ecoava como um aviso. As paredes ainda tinham desenhos infantis desbotados. Camas enferrujadas, brinquedos quebrados. O tempo não apagara os gritos que já escutei ali. Mas agora, havia algo diferente no ar. Como se alguém ainda estivesse ali dentro. No antigo quarto das meninas, encontrei uma marca na parede. Era meu nome, riscado com giz branco. E ao lado, Helena. 2 letras foram raspadas por cima, como se alguém tentasse apagar. Mas estavam ali. Gravadas para sempre. Revirei gavetas, armários, caixotes. Embaixo de uma tábua solta no assoalho, achei um caderno. Desenhado por mãos infantis, com rabiscos e bonecas de palito. Mas o nome Helena aparecia em cada página. Ela viveu ali. Ela escreveu aquilo. As últimas páginas estavam arranhadas com força. Ele me trancou. Ele disse que eu era o erro. Mas mamãe disse que eu era especial. Ela vai me encontrar um dia.
E nós vamos ficar juntas para sempre. Comecei a chorar. Minha irmã estava ali, anos atrás, esperando por mim. E eu nunca soube. Voltei os olhos para a última frase do caderno. Hoje é o dia. Ele disse que vai me levar embora. Senti uma presença atrás de mim. Me virei rápido, mas não havia ninguém. A lanterna começou a falhar. E um barulho de passos ecoou no corredor. Alguém estava me observando. Segui o sol, descendo até o porão. Ali, o ar era mais gelado. E havia colagens de fotos infantis, como um altar. Ao centro, um retrato antigo de uma garotinha. Olhos grandes. Cabelos escuros. Era como olhar para mim mesma. Atrás da parede de tijolos soltos, havia um espaço escondido. Encontrei uma caixa metálica enferrujada. Dentro, uma pulseira com o nome Helena. E um bilhete, rabiscado às praças. Se alguém encontrar isso, ela está viva. E precisa de ajuda. Tremendo, corri para fora do orfanato. Henrique me esperava no carro. Ela esteve aqui, eu disse com lágrimas nos olhos. E se ainda estiver viva, eu vou encontrar. Porque agora, não era mais só sobre mim. Era sobre nós. De volta à cidade, levei o caderno e a pulseira à polícia. Henrique usou seus contatos para buscar qualquer abrigo infantil clandestino. Após horas de pesquisa, um nome ressurgiu nos arquivos. Refúgio Esperança, fechado há 14 anos por denúncias de maus-tratos. E adivinha onde ficava? No subsolo do antigo orfanato. Voltei com Henrique ao prédio, agora acompanhado de um oficial. Forçamos uma entrada por baixo da estrutura abandonada. Atrás de uma parede falsa, uma escada levava ao subsolo. O ar ali era abafado, pesado. Parecia que o próprio local sussurrava: você não deveria estar aqui. As paredes eram cobertas por papel velho, com desenhos de crianças. Algumas assinaturas repetiam o nome, Helena. Mas um detalhe nos chocou: a data dos desenhos. Alguns rabiscos eram de 5 anos atrás. Helena ainda estava viva naquele tempo? No centro do abrigo, uma sala fechada com correntes. Arrombamos com esforço, e o que vimos congelou nosso sangue. Um quarto infantil preservado, como se alguém morasse ali. Brinquedos limpos, uma cama feita, e comida seca no canto. Como se alguém estivesse esperando o retorno. Havia também uma câmera quebrada no teto. E um caderno com relatórios datados. Paciente H, quadro estável, mas fala sozinha. Tem alucinações, menciona a irmã constantemente. Diz que um dia ela virá buscá-la. Ali, eu soube. Helena havia sido mantida viva, mas aprisionada e medicada. O tal refúgio Esperança não era um lar. Era um esconderijo para crianças indesejadas, aquelas que ninguém quis. E meu pai tinha sido responsável por entregá-la ali. Henrique fez uma ligação de emergência. A polícia começou a investigar os nomes dos responsáveis pelo abrigo. Mas um nome em particular nos fez congelar. Dr. César Martins, o psicólogo do caso. Era amigo íntimo de Daniel. Exatamente da época do sumiço. As peças começaram a se encaixar. Daniel nunca matou Helena, mas a escondeu. E para isso, pagou médicos e instituições para apagarem sua existência. Mas por quê? O que ele queria esconder com tanto desespero? Voltamos para casa em choque. No portão, uma surpresa, um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma única frase escrita à mão. Você está mais perto do que imagina. E um fio de cabelo amarrado na pulseira de Helena. Agora, sabíamos duas coisas. Alguém ainda está observando nossos passos. E Helena pode estar viva e mais próxima do que jamais imaginamos. Mas por que não apareceu ainda? Talvez porque alguém ainda a mantém presa. Naquela noite, mal consegui dormir. Revi cada pessoa com quem falei nos últimos dias. Quem sabia demais? Quem apareceu do nada? Henrique sugeriu que chamássemos César para uma conversa. Mas algo nele me dizia: cuidado com quem sorri demais. César foi cordial. Disse que lembrava de Helena vagamente. Falou sobre traumas, delírios, e tentou nos convencer de que tudo era coincidência. Mas seus olhos diziam outra coisa. Pedi licença, fui até o banheiro dele e revirei o armário. Ali, escondido atrás de toalhas, encontrei uma foto rasgada. A imagem era antiga, mas clara. Helena
ainda criança, de mãos dadas com Daniel e César. Atrás, a inscrição: nossos segredos morrem aqui. Meu sangue gelou. Henrique bateu a porta. Temos que sair. Agora. No carro, mostrei a foto. Henrique parecia tão chocado quanto eu. Mas algo em sua expressão me incomodava. Não era só surpresa, era culpa. Uma dúvida insuportável surgiu. E se ele também soubesse? Voltei para casa sem dizer mais nada. Na madrugada, o celular vibrou com uma mensagem anônima. Você está dormindo com o inimigo. E um áudio. Era Helena. Sua voz trêmula dizia: ele sabe onde estou. Ele é um deles. O chão se abriu sob meus pés. Henrique era meu pilar, meu amor. Mas e se todo esse tempo ele fosse parte disso? Poderia eu ter sido manipulada até agora? As palavras de Helena ecoavam como tiros no peito. No dia seguinte, fingi normalidade. Conversei com Henrique sobre continuar investigando. Ele disse que cuidaria de tudo, e me deu chá. Desconfiei e não bebi. Minutos depois, vi ele no telefone, cochichando. Ativei a câmera do notebook e deixei filmando escondido. Fingi dormir no sofá, deixei o chá intocado. Henrique se aproximou, tirou meu celular e abriu minhas conversas. Depois, sussurrou: ela não vai estragar tudo agora. E saiu pela porta com um envelope na mão. Esperei ele sumir e vi o vídeo. Meu coração partiu em 1000 pedaços. O homem que me salvou da lama, que me acolheu, era o mesmo que entregou minha irmã. E agora, estava tentando fazer isso de novo. Na última cena do vídeo, ele abre o envelope e mostra uma foto atual de Helena, acorrentada em um quarto. Com lágrimas nos olhos, ela segurava uma folha. Júlia, me encontra antes que ele volte. Eu sabia o que precisava fazer: resgatar minha irmã, sozinha. Com a foto nas mãos e o coração disparado, tracei um plano. Copiei os dados do celular de Henrique antes que ele voltasse. Ali encontrei mensagens com coordenadas e um nome. Projeto Elo, algo que nunca tinha ouvido antes. Mas o local indicado era uma fazenda a 30 quilômetros da cidade. Esperei a madrugada. Levei uma lanterna, água e algo para me defender. Dirigi até o endereço sem acender os faróis. No caminho, imaginei como seria rever Helena. Estaria viva? Lúcida? Iria me reconhecer? A fazenda parecia abandonada por fora. Mas havia câmeras, sensores e uma cerca elétrica. Encontrei um ponto fraco nos fundos e entrei por baixo. Andei agachada até um galpão de metal velho. Ali, ouvi vozes, abafadas, quase sussurradas. Espiei por uma fresta e vi 2 homens armados. Conversavam sobre a transferência da paciente. Com cuidado, esperei eles saírem e entrei pela lateral. O galpão tinha várias portas numeradas. Na última delas, a número 12, ouvi uma voz. Júlia. Arregalei os olhos. Ela estava ali. Cabelos longos, rosto pálido, mãos acorrentadas. Mas ainda era Helena. Minha irmã. Corri até ela e a abracei como nunca antes. Eu achei que você tivesse me esquecido, ela chorou. Jamais, respondi. Eu achava que você estava morta. Ela me contou tudo, em lágrimas. Daniel a entregou por medo de que ela contasse algo. E Henrique era o elo que mantinha tudo em silêncio. Fiquei em choque. Contasse o quê? Perguntei. Helena olhou nos meus olhos com terror. Daniel matou nossa mãe. E me ameaçou desde criança. Senti o mundo girar. Tudo o que eu sabia sobre meu passado era uma mentira. Arrombei as correntes com uma chave que achei no galpão. Coloquei Helena nos ombros e saímos pelos fundos. Mas o alarme disparou. Eles sabiam que eu estava ali. Corremos pelo mato, cortando o cercado com um alicate velho. Só que antes de sair, uma voz gritou: parem. Henrique apareceu com uma arma. Eu te amei, Júlia. Mas você cavou sua própria cova. Helena se escondeu atrás de mim, tremendo. Você destruiu minha vida, Henrique, gritei. E agora vai responder por tudo que fez. Nesse momento, um tiro ecoou, mas não foi dele. César surgiu por trás e atirou em Henrique. O projeto acabou, ele disse. Mas vocês precisam saber da verdade. E então completou. Vocês não são irmãs. Nunca foram. Fiquei paralisada. Como assim, não somos irmãs? Helena me olhou confusa, como se o chão tivesse sumido.
César jogou um envelope no chão e disse: Tudo começou antes de vocês nascerem. Abri o papel e vi certidões, com nomes diferentes. Você, Júlia, foi adotada aos 2 anos. Mas nunca te contaram a verdade. Meu coração batia acelerado, quase explodindo. E Helena? Perguntei. Ela é filha legítima do casal. César assentiu, sim. Mas o plano era outro. Helena foi criada para ser o centro de um projeto doentio. Sua mãe era parte do grupo, e Daniel também. Engoli em seco. Que grupo era esse? César respirou fundo. Um experimento psicológico secreto. Crianças expostas a extremos emocionais, para produzir líderes. Vocês duas eram parte do mesmo plano. Só que você, Júlia, começou a dar sinais de força emocional. E isso te colocou em perigo. Então me tiraram. Sim. Sua mãe biológica te escondeu, e foi morta por isso. Helena começou a tremer, lágrimas escorriam. Nossa infância foi toda uma mentira. Foi uma prisão, César respondeu. Daniel manteve Helena sob controle e fingiu cuidar de você. E Henrique? Perguntei. Por que ele entrou nisso? Henrique era um agente infiltrado. Fingia ser romântico, mas fazia relatórios semanais. Se apaixonou por você de verdade, mas não conseguiu sair. Helena caiu de joelhos, gritando de dor. Eu defendi esse monstro por anos. Toquei o ombro dela. Mas agora estamos livres, Lena. Pela primeira vez. César olhou pro céu. Não exatamente. Tem mais uma coisa. Helena levantou o olhar. O que agora? Ele hesitou. Vocês têm mais uma irmã. O choque foi geral. Como assim? Perguntei. Onde ela está? César olhou para o horizonte. Ela fugiu há anos, e quer vingança. Contra todos nós. Qual o nome dela? Helena murmurou, assustada. Isadora. O nome veio como um raio em nossas cabeças. Ela está viva. E odeia vocês duas. Acha que Júlia ficou com a vida que era dela. E Helena, com o amor da mãe que ela nunca teve. Ela está vindo, César completou. E não quer diálogo. O som de um motor ecoou pela estrada de terra. Um carro preto se aproximava, rápido. E naquele instante, eu soube. A verdadeira luta pela nossa vida só estava começando.